Olá pessoal, bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço e vamos para a nossa revisão aí, resolução para a segunda fase da FUVEST de 2022. Vamos fazer a questão da segunda fase da FUVEST do ano passado, tá? Essa questão é uma questão de geometria analítica, então tem vários conceitos de geometria analítica que vocês podem usar. Então vamos lá, são dados os pontos no plano cartesiano. P1 igual a 3, 3, P2, 5, 1, P3, 3, 1 e P4, menos 2, 5. Aí ele fala no item A, determine a equação da reta que passa por P e é paralela à reta que passa por P1, P4. Tá, então vamos lá. Primeiro, eu tenho o ponto P1 e P4. Esse ponto P1 e P4, eles vão definir uma reta para a gente, tá? P1 e P4. Então, eu tenho que determinar, primeiro, o coeficiente dessa reta. Vamos chamar essa reta de reta R. Eu tenho que descobrir o M dessa reta. Aí, a gente vai ter o ponto P3. Tem uma reta que passa por P3 e é paralela essa reta R. Vamos chamar essa reta de S. Para as retas serem paralelas, os coeficientes angulares têm que ser iguais. Então, o MR tem que ser igual ao MS. Então, se eu souber o MR, eu vou achar o MS. Então, vamos descobrir o MR. Como que eu descubro o coeficiente dessa reta R aqui? Como eu tenho que passar por 1 e por 4, eu vou fazer ΔY sobre ΔX. Então, eu pego o Y do P1 e subtraio o Y do P4. Então, aqui é 3 e aqui é 5. Então, vai ficar 3 menos 5. E faço a mesma coisa para o X. Pego o X do P1, que é 3, e subtraio o X do P4. Então, menos 2. Isso aqui vai dar menos 2 sobre 5, que é menos 2 quintos. Maravilha. Esse coeficiente, como a gente falou, o MR é igual ao MS, que vai ser menos 2 quintos. Como eu tenho o ponto P3 e eu já tenho o coeficiente dessa reta, eu tenho que descobrir essa reta. Como eu faço isso? Eu vou pegar e jogar no ioiô michôchô. Y menos Y0 igual a MX menos X0. Quem eu substituo no X0 e no Y0? As coordenadas do ponto P3. Então, vai ficar Y menos menos 1 igual o M a gente já achou, menos 2 quintos, X menos 3. Vamos fazer aqui, abrir esse negócio, vai ficar Y mais 1 igual a menos 2x sobre 5 mais 6 sobre 5. Vou fazer o MMC, tá? O MMC dá 5, então vai ficar 5y mais 5 igual a menos 2x mais 6 e passo todo mundo para cá. 2x mais 5y menos 1 igual a 0. Eu descobri aqui, então, a equação geral dessa reta S, que é a reta que passa pelo P3, tá bom? Então, tá resolvido aí o item A. Vamos para o item B. Bom, gente, o item B ele fala assim, determine a equação da circunferência que passa pelos pontos P1, P2 e P3. Então, como a gente faz? A gente tem aqui uma circunferência, aí a circunferência eu tenho esses três pontos aqui, ó, P1, P2 e P3, tá? E aí, o que eu tenho que lembrar? Bom, primeiro, eu tenho que achar o centro dessa circunferência, tá? Eu não tenho o centro, então eu vou chamar aqui de XC e YC, tá? Essas são as coordenadas do centro da minha circunferência. Tá. Bom, o raio, esses pontos P1, P2 e P3, eles são equidistantes do centro, tá? O que mais que eu posso fazer? Bom, se eu traçar a corda, que seria o segmento que vai de P1 a P3, e fizer a mediatriz dela, a mediatriz vai passar bem no meio desse segmento e pelo centro, tá? Então, isso é uma propriedade. Sempre que a gente traça uma corda e faz a mediatriz dessa corda, essa mediatriz vai passar pelo centro da minha circunferência.
Tá, isso vai ajudar? Vai sim, porque se eu tiver a equação aqui da mediatriz, ou algum ponto dessa mediatriz definida por essa reta, eu vou poder relacionar com o y ou o x do centro, tá bom? Tá, então, como a gente vai fazer isso? Eu vou fazer, então, o ponto médio do P1 e do P2. Então, vamos lá. O x do ponto médio vai ser o x do P1, que é 3, mais o x do P2, que é 5, e isso tudo dividido por 2. Dá 8 dividido por 2, que dá 4. E o y do ponto médio, eu vou pegar 3, aí do P2 dá 1, dividido por 2, 4 sobre 2, isso aqui dá 2. Maravilha, tá? E agora, como que eu vou descobrir a equação que passa por pelo centro da circunferência? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que descobrir o coeficiente angular da reta que passa por P1 e P2, que eu vou chamar essa reta aqui, ó, de reta R. Tá? Então, como a gente descobre esse coeficiente angular? Δy sobre Δx. Então, 1 menos 3, 5 menos 3. Então, essa reta aqui vai dar menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Então, essa reta que passa aqui por P1 e P2 tem o coeficiente menos 1. Aí eu vou chamar essa reta aqui de reta S. Vou achar o dessa reta. Como elas são perpendiculares, MR vezes MS tem que dar menos 1. Como eu tenho o MR, eu vou achar que o MS dá 1. Tá? Se eu achei o MS, tá? Dá para eu achar essa reta S fazendo ioiô michôchô com o ponto médio. Então, vai ficar y menos 2 igual a 1, que multiplica x menos 4. Ou seja, essa reta é y menos 2 igual a x menos 4, y igual a x menos 2. Essa é a reta que passa aqui pelo centro. Bom, então, o x do centro e o y do centro, eu posso escrever de maneira diferente. Então, ao invés de escrever x de centro e y de centro, eu vou escrever como x do centro, e no lugar do y do centro, eu vou escrever x do centro menos 2. Por quê? Porque o x do centro está contido nessa reta aqui, tá? Ele pertence a essa reta. Tá, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distância do P1 até o centro, é a mesma distância do P3 até o centro, tá? Então, vamos lá. Vou usar a distância do P1. Então, é raiz quadrada x do centro menos o x do P1 ao quadrado, mais y do centro menos 3 ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada, vamos pegar aqui do P3 também, tá? Então, vai ficar x do centro menos 3 ao quadrado, mais y do centro menos 1, então vai ficar mais 1 ao quadrado. Então, posso cancelar as raízes aqui. Então, x do centro menos 3 ao quadrado. No lugar do y do centro, eu vou escrever x centro menos 2. Então, vai ficar x do centro menos 2 menos 3 ao quadrado. E aqui, x do centro menos 3 ao quadrado, mais, no lugar do y do centro, x do centro menos 2 mais 1 ao quadrado. Ó, x do centro menos 3 ao quadrado tem aqui e tem aqui, então eu vou cancelar. Então, esse aqui, x do centro menos 5 ao quadrado, igual a x do centro menos 1 ao quadrado. Vamos abrir x do centro ao quadrado, menos 10x do centro, mais 25, igual a x do centro ao quadrado, menos 2x do centro, mais 1. Esse vai simplificar com esse, menos 8x do centro, igual a menos 24. Opa, menos 24. O x do centro vai dar 3. Se o x do centro dá 3,
eu substituo ali, o y do centro vai dar 1. Então, achamos o x do centro e o y do centro. Beleza, para eu determinar a equação da minha circunferência, eu só preciso descobrir agora o raio. Como eu faço o raio? Eu posso substituir esses dois valores nessa parte aqui, ó. Então, porque o raio é a distância do ponto P1 até o x do centro. Então, vai ficar raiz quadrada, aí x do centro, que eu tenho 3 menos 3 ao quadrado dá 0, mais y do centro dá 1, então 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 ao quadrado. Então, o raio, fazendo essa conta, o raio vai dar 2. Tem o raio, tem o centro. É só escrever a equação, tá bom? Como que eu escrevo essa equação? Então, vamos lá. X menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, essa é a resposta. X menos 3 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, ou igual a 4. Qualquer um dos dois tá certinho, tá bom? Então, um exercício aí trabalhoso, dificinho de fazer, porque a gente tem que achar aí tudo em relação ao centro, tá bom? Então, essa mediatriz serviu para a gente achar, colocar tudo em função do x do centro. Tá resolvida a questão, espero que vocês tenham entendido o item B, tá bom? Agora vamos para o item C. Bom, pessoal, vamos para o item C. Sendo C a circunferência do item B e P o ponto de intersecção de C com o eixo 0x, que está mais próximo da origem, determine a equação da reta tangente a C em P. Então, eu tenho aqui a equação que a gente obteve no item B, certo? Tá. Como ele falou que cruza o eixo 0x, significa que o y é igual a 0. Quando o y é igual a 0, a gente vai chegar na seguinte equação. X menos 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado igual a 4. Ou seja, x ao quadrado menos 6x mais 9 mais 1 menos 4 igual a 0. X ao quadrado menos 6x mais 6 igual a 0. Aqui a gente vai achar dois valores para x, tá? A gente vai ter que fazer aqui, resolver como uma equação de segundo grau, tá? Pode fazer um Bhaskara, tá? Que é o jeitinho mais simples da gente resolver. Então, vamos fazer um Bhaskara aqui. O delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai dar 12. Então, o x é menos b, então vai dar 6, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Fatorando isso aqui, né, colocando o 2 em evidência em cima, vou chegar a 3 mais ou menos raiz de 3. Então, eu tenho dois valores, 3 mais raiz de 3 e 3 menos raiz de 3. O mais próximo é esse aqui, 3 menos raiz de 3. Tá bom? Então, a gente vai ter que usar este valor para resolver o item C. Tá, e aí o que eu vou fazer? Esse é o ponto P, né? Então, o ponto P vai ter coordenadas 3 menos raiz de 3 e 0, tá? E aí eu vou determinar a equação que passa pelo ponto P e pelo ponto Q. Por que pelo ponto P e Q? Porque a gente vai ter a seguinte situação, ó. A gente vai ter a circunferência, certo? Tem o ponto P, vou chamar aqui o centro C, ó. Tem uma reta que passa aqui. A tangente, o que ela faz? Ela é perpendicular a essa reta que passa pelo P e pelo centro, tá? E aí, ela é perpendicular e passa pelo ponto P. Então, eu vou descobrir a equação dessa reta que passa por PC, tá?
Como eu vou descobrir? Vou chamar essa retazinha de R e essa de S. Então, o MR vai ser ΔY sobre o ΔX. O ΔY vai ser do ponto do centro e do ponto C. Então, vai ficar 0 menos 1 sobre 3 menos raiz de 3 menos 3. Ou seja, vai dar 1 sobre raiz de 3. Tá, eu achei o coeficiente da reta R. Preciso achar da S. Como elas são perpendiculares, MR vezes MS é igual a menos 1. Então, o M dessa retinha S aí vai dar menos raiz de 3. E aí eu faço ioiô michôchô com o ponto P, tá bom? Então, vamos fazer ioiô michôchô com o ponto P. Então, vai ficar y menos 0 igual a mx menos o x0. Tá? Então, fazendo a distributiva aqui, o y vai dar menos raiz de 3x mais 3 raiz de 3 menos 3. Certo? Passando tudo para o lado de lá, vai dar raiz de 3x mais y menos 3 raiz de 3 mais 3 igual a 0. Então, essa aqui vai ser a equação da reta tangente. Beleza? Tá resolvido o item C, então. Um exercício aí que envolve geometria analítica, bastante coisa de ponto, perpendicularidade, circunferência, distância aí entre ponto e ponto, ou seja, um apanhado geral de geometria analítica nesse exercício M2, tá? Espero que vocês tenham entendido a correção, tentem fazer o exercício e depois acompanhem passo a passo, tá? É importante entender todas as passagens, porque é um exercício trabalhoso e costuma aparecer desse nível na segunda fase, tá bom? Então, gente, fiquem ligados aí para a resolução dos próximos exercícios. Obrigado e até a próxima. Ah, não esqueça que vai ter o link com os exercícios da prova de matemática e de física e as respostas, tá, da prova de 2021 para vocês treinarem. Pode baixar, beleza? Obrigado e bons estudos.